Rede do Cupido. Subtema: desmascarando o Cupido e aprendendo a diferença de gostar, apaixonar e amar. Vivemos em um mundo que, infelizmente, se cumpre no século 21 o que a palavra de Deus diz. Diga comigo: meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecermos algumas situações, a nossa vida vira uma bagunça. Nós não sabemos mais diferenciar o que é o que. Nós não sabemos mais que caminho tomar. Eu estava ministrando na rádio, na segunda ou terça-feira, rádio 93,3 FM, Rádio Gênesis, e Deus ele me deu uma visão muito profética. Eu vi uma mulher e 3 caminhos na frente dessa mulher. Eu falei: eu vi 3 caminhos na frente dessa mulher. E a mulher parada, e ela olhava para o primeiro caminho, para o segundo caminho, para o terceiro caminho, e ela não sabia que decisão tomar. Só que eu vi um homem como se fosse Jesus vindo em direção a ela, segurava no rosto dela e falava assim: você não precisa do primeiro caminho. Você também não precisa do segundo caminho que está no meio. E você também não precisa do terceiro caminho que está à sua esquerda. Você precisa de mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E talvez aquela palavra que foi liberada lá naquela rádio hoje sirva para você. Você está vivendo uma fase da tua vida sentimental que você não sabe mais de nada. Foi roubado tanta coisa de vocês, você já se envolveu com tantas pessoas, que esse é o momento que você vira para quem está do seu lado e diz assim: e você está lá. Qual é o seu maior sonho? Quais são os seus projetos? E na maioria das vezes achamos que já vivemos tudo e sabemos de todas as coisas, porque pensamos que feridas, preste atenção aqui, pensamos que feridas são maturidade. Só que maturidade não são feridas. Maturidade é quando você pega o caminho certo, de forma certa, e vai para o lugar certo. Não são as coisas erradas que te tornam maduro, são as coisas certas. Então você não precisa se machucar para entender que você é maduro. Agora você precisa ser maduro para não se machucar. Escreve essa letra aqui. Meu Deus, hein? Aleluia. A influência dos padrões mundanos nos contaminam e nos impedem de viver a plenitude de Deus. Sabe, você está na tua escola, tu está lá no teu curso, na tua faculdade, quem não faz faculdade profetiza. Sabe, brother? E sabe, aquela conversa que você tem com teus amigos, você fala assim: não, pera, meu amigo, até que eu estou entendendo, mas só que esse papo de conversar aí, a Bíblia diz que jovens escolhem pessoas fortes, influência. Mas a mesma Bíblia que diz que jovens escolhem pessoas fortes, diz que a má conversação corrompe bom costume. Automaticamente, no meio do nosso ciclo social, de escola, de ônibus, de amizade, os nossos conceitos começam a ser mudados. Rede do Cupido. Cupido fala o quê? De conselho, pô. E não tem exemplo maior do que um casamento. É isso, sim. Quando 2 pessoas elas se casam, automaticamente é levantado padrinhos e madrinhas. Para quê? Para aconselhar aquelas pessoas nas atitudes que elas devem tomar, no proceder da vida, nas dúvidas que elas ainda têm acerca de casamento. E naturalmente, quem é levantado como padrinho e madrinha tem mais tempo de casamento do que quem está casando. Por isso eu já quero te dar um conselho. Procure pessoas que tenham experiências para falar aquilo que você precisa, e não pessoas que fracassaram naquilo que você está vivendo. Porque
Chorar agora não adianta não. Vamos levantar e vamos fazer o que é certo. Nós não queremos. Porque cupido e conselho são duas coisas que não podem de forma nenhuma se misturar. Cupido são padrões mundanos. Diga comigo, cupido. São padrões mundanos. Espírito de conselho. Bíblia, palavra, mandamentos, leis. Talvez você tenha 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23. E você recebeu cada conselho, mas nunca te apontaram o caminho de Deus. Isso não é conselho, isso é cupido. Para ser conselho tem que vir da palavra. Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim: estava sobre ele quem? Jesus. Ele viria da raiz de Jessé e repousaria nele o espírito de sabedoria, o espírito de temor, o espírito de inteligência e o espírito de conselho. Pode abrir Isaías capítulo 11, versículo 1. Espírito de conselho. Agora me diz uma coisa: se o espírito de conselho estava sobre Jesus, me mostra uma atitude que ele tomou errado. Mas diversas vezes ele falou assim: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Porque o espírito de conselho ele vai te conduzir a viver aquilo que Deus tem para você. E não o que o mundo diz sobre você, ou os teus sentimentos falam acerca de você. Então entendemos que o conselho é para ajudar. Porém, existem conselhos que nos atrapalham e bagunçam a nossa vida. Existem conselhos que, cara, você está ali na base, você está ali firme, eu estou só na introdução. Você está firme ali na base, mas você começa a ouvir algumas coisas que te faz movimentar os pés e entrar em algumas situações da vida que talvez não tenha mais volta. Observe bem quem é que está te aconselhando. Observe como essa pessoa vive, porque o melhor conselheiro vive os seus próprios conselhos. O melhor conselheiro vive os seus próprios conselhos. Aleluia. Porque se você não consegue viver aquilo que você aconselha, é porque nem você mesmo acredita. Meu Deus! Aleluia. Vamos entrar na palavra? Abra sua Bíblia aí, no seu celular, no seu iPad, Felipe. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A falta de sabedoria, ela nos faz dar conselhos errados. A falta de entendimento nos faz dar conselhos errados. Mas hoje tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus. Aleluia! Romanos, quem abriu Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro o texto começa de uma forma muito engraçada e inteligente, brother. Ele começa assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí depois, ele fala assim: depois de você se apresentar como sacrifício vivo, agradável e santo, você transforma a sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O segredo da vida, meu Deus, isso daqui eu estava no Shabbat há 2 anos atrás e Deus falou: o segredo da vida não é você ler vários livros. Não. O segredo é você ler o mesmo livro várias vezes. Para você dominar alguns assuntos na sua vida, você vai precisar ler, olhar e viver a mesma coisa diversas vezes. Técnica de memorização. Para você ter uma mudança de mentalidade,
você vai ouvir muita coisa. Fala, Deus. O galo vai cantar, Pedro vai cair, você vai estar dormindo. Mas se você colocar o despertador para tocar, um dizer na sua porta, acorde cedo, e você for dormir assim, amanhã eu vou acordar cedo, 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 pegou no sono, uma hora sua mente vai entender e vai mandar um sinal para os teus sentidos, para os teus sentimentos, e daqui a pouco, automaticamente, você vai estar assim, que horas tem? Tem 5 horas da manhã? Então, quando Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós temos que transformar a nossa mente, ele está querendo falar isso. Talvez você não mudou ainda, porque você fala assim, na minha vida a partir de hoje vai ser assim. Aí chega amanhã e desiste. Não quero mais. Está difícil, terra. Quando Deus criou Adão, ele falou assim, ó, tem uma coisinha, presta atenção em nome de Jesus. Adão, domine sobre todas as coisas, domine sobre o peixe do mar, domine sobre as aves do céu. Adão, domina sobre tudo. Você é descendente de Adão? Quem que é descendente de Adão? Quem é que é descendente de Adão? Então, mesmo o domínio que estava sobre ele está sobre você. Calma aí, você quer dizer que eu tenho poder de dominar a minha mente? Sim. Se você começar a pensar em uma pizza gigante do tamanho dessa igreja, Glória a Deus. Fala, Deus. essa é da terra mesmo. E você não paralisar a tua mente, olha só como é sério, daqui a pouco a tua mente vai mandar um sinal do teu sentido, a aguinha vai começar a vir na boca, mas começou aqui, ó. Começou aqui. A aguinha começou a vir aqui, ó. Daqui a pouquinho ele vai mandar mais um sinal pro teu sentido, o teu sentido vai mandar o gosto. Mas como é que isso? Eu nem estou comendo, estou sentindo gosto. Está sentindo o cheiro? Cheiro de 4 queijos. Mas no momento que você falar assim, ó, mente, eu te dou uma ordem. Para agora, antes que eu vá ali comprar uma pizza. Talvez a sua mente não vai entender, mas se você falar de novo, mente, para agora. Mente, para, mente, eu estou te dando uma ordem. Ela é obrigada a mandar um sinal para os teus sentidos e eles vão. Ai meu Deus, Deus estava liberando aqui. Deus mandou essa autoridade para Adão. Adão dominou sobre todas as coisas ao ponto de colocar o nome nos animais. Jesus tinha toda a autoridade. Ele criou todas as coisas. Quando ele chega diante do mar, ele só fala assim, mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. Você precisa entender o poder que você tem. Quando nós não entendemos o poder que nós temos, cara, nossa vida é uma bagunça. Mas quando nós começamos a entender o poder que nós temos, eu gostaria de nesse momento explicar o que é Cupido na mitologia grega. Aleluia. Aleluia. Cupido, também conhecido como amor, era um deus equivalente em Roma ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte, o deus da guerra. Andava sempre com seu arco, pronto para disparar sobre os corações de homens e deuses. Ele teve um romance muito famoso com a princesa Psique, a deusa da alma. Cupido encarnava a paixão e o amor em todas as suas manifestações. Logo que nasceu, Júpiter, o deus dos deuses, sabendo das perturbações que iria provocar no Cupido, tentou obrigar Vênus, a mãe de Cupido, a se desfazer dele. Para protegê-lo, a mãe o escondeu num bosque
onde ele se alimentou com leite de animais selvagens. Cupido era geralmente representado como um menino muito alado, que carregava um arco e um cárcaro com setas. Os ferimentos provocados pelas setas que atiravam despertavam amor ou paixão em suas vítimas. Outras vezes, representavam vestidos com uma armadura semelhante ao que usava Marte, como se a mãe dele tivesse um vestido enorme com a imagem do Cupido. Talvez para assim sugerir ou surgir paralelos irônicos dentro de uma guerra, para que quando os inimigos olhassem para aquela mulher, vissem a imagem do Cupido e gerassem amor. É como se fosse uma palavra de maldição, era como se fosse um sinal para escancarar alguma coisa, era como se aquela mulher chegasse na guerra assim, estou carregando amor. Não, fiquem tranquilos. Espírito de persuasão. Cupido era, em geral, tido como benéfico em razão da felicidade que concedia aos casais, mortais ou imortais. No pior dos casos, era considerado malicioso pelas combinações que fazia, situações em que agiam orientado por Vênus. Ele fazia determinadas coisas, ele atuava em determinados casais, segundo conselhos que recebia de sua mãe. Um certo dia, Vênus, a sua mãe, estava admirando a terra quando avistou uma bela moça chamada Psique. Vênus era uma deusa muito vaidosa, ou melhor, ela era a deusa da vaidade, e não gostava de perder em matéria de aparência, muito menos para uma mortal. Ela olhou para a terra e viu uma mulher mais linda do que ela. Vênus chamou Mercúrio era deus dos deuses, e disse: mande esta carta para Psique. Quando Psique recebeu a carta, ficou admirada. Nossa, eu estou recebendo uma carta de uma deusa. Ela recebeu uma carta, mas ficou muito decepcionada quando leu. Na carta havia uma profecia declarada pela própria Psique. A profecia dizia que Psique ia se casar com a mais horrenda criatura. Psique ficou desesperado, foi contar para suas irmãs. Psique era muito inocente, nunca percebeu que suas irmãs morriam de inveja dela. Enquanto isso, no Monte Olimpo, Vênus chamou seu irmão Cupido. Meu caro filho, preciso de um grande favor seu. Quero que você vá à terra e atire uma de suas flechas de amor em Psique, e faça com que ela se apaixone pelo homem mais feio do planeta. Cupido gostava muito de sua mãe e não quis contrariá-la, então foi. Quando anoiteceu à noite, Cupido foi até a casa de Psique, entrou pela janela e avistou o rosto perfeito, traços encantadores. Cupido chegou bem perto para não ter a chance de errar o alvo, apesar de ter uma grande admiração por aquela moça bonita, e estava encantado com aquela bela jovem. Ele se preparou para atirar, esticou o seu arco, e quando ia soltar a flecha, ele se deu conta que aquela menina chamou tanta atenção dele, que a flecha estava virada para ele, e ele atirou em si mesmo. A partir daquele instante, Cupido ficou perdidamente apaixonado pela jovem. Ele voltou para sua casa, mas não conseguia dormir pensando na Psique. No dia seguinte, Cupido foi falar com Zefiro, o deus do vento, e pediu para que transportasse Psique para os ares e a instalasse num dos seus palácios magníficos, onde era a casa de Cupido. Quando a noite caiu, a moça ouviu uma voz misteriosa e doce: não se assuste, Psique. Sou o dono desse palácio. Ofereço a você como presente de nosso casamento, pois quero ser seu esposo. Tudo que está vendo lhe pertence, e tudo que deseja será concedido. Zefira, deus do vento, estará às suas ordens,
Ele fará tudo o que você quiser. Eu só lhe peço uma exigência: não tente me ver. Só sobre esta condição poderemos viver juntos e seremos felizes para sempre. Toda noite Cupido vinha ver Psique, mas em uma forma invisível. E a moça estava vivendo muito feliz naquele lindo palácio. Mas passando os dias, Psique começou a ficar cada vez mais curiosa para saber quem era o seu marido Cupido. Certa noite, quando Cupido veio ver Psique, eles se encontraram e se amaram. Mas quando Cupido adormeceu, Psique, escondida em silêncio, apagou umas lamparinas, umas luzes, e acendeu as que estavam mais próximas da cama. E quando ela viu o belo jovem de rosto corado e cabelos louros, ficou encantada. Mas num pequeno descuido, ela deixou cair uma gota de óleo no braço do rapaz, que acordou assustado, e ao ver Psique desapareceu. O encanto todo acabou. O palácio, os jardins e tudo que havia em volta desapareceu como num passe de mágica. Psique ficou sozinha num lugar árido, pedregoso e deserto. Desconsolado, Cupido voltou para o Olimpo e suplicou a Júpiter que lhe devolvesse a esposa amada. E o Senhor dos deuses disse a ele: o Deus do amor não pode se unir a uma mortal. Você é um Deus, é um ser espiritual, você não pode se unir a um ser espiritual. Mas Cupido protestou: será que Júpiter não tinha tanto poder para tornar Psique imortal? O Senhor dos deuses sorriu, lisonjeado. Além do mais, como poderia deixar de atender o pedido do Cupido, que lhe trazia lembranças tão boas? O Deus do amor o tinha ajudado muitas vezes, e talvez algum dia Júpiter precisaria da ajuda de Cupido. Seria mais prudente atender o seu pedido. Júpiter mandou Mercúrio buscar Psique e trouxe para o reino celestial. Então Júpiter, o soberano, transformou Psique em imortal. Nada mais se opôs ao amor de Júpiter, de Cupido e Psique. Nem mesmo Vênus, que ao ver seu filho tão feliz se moveu de compaixão e abençoou o casal. Uma história que talvez nós não conhecemos, mas que no mundo de hoje é muito relativa e muito vivente no nosso meio. Cupido, quando nós falamos de Cupido, nós não estamos falando de algo normal, de algo natural. Nós estamos falando de algo que foi criado na mitologia grega, com o espírito de persuasão para influenciar as pessoas acerca da vida sentimental. E nós vivemos isso hoje e muitas das vezes não percebemos. Cupido simboliza aquelas pessoas que gostam de falar assim: Ricardo, você já deu uma olhadinha em fulano de tal? Meu Deus! Não, mas vem cá, você já reparou que fulano anda te olhando muito? Não, mas se você perceber, fulano tem as características que você gosta. Aí você vira para mim e fala assim: mas Tiago, o que isso tem a ver? O Evangelho de Mateus diz que os olhos são as janelas da alma. Depois que você vê, entra para a alma. Depois que entra para a alma, com a mão você não tira. Existem conselhos que são como setas. Há 6 anos eu fui para um seminário de relacionamento que fala sobre compromisso. E eu falei assim: Deus, eu estou cansado de ouvir não beije, não isso, não aquilo. E Deus falou assim: eu vou te dar um seminário de relacionamento à luz da ciência. E eu comecei a estudar a mente do homem, o corpo do homem, para saber o porquê de algumas coisas. E Deus me respondeu. Esse não é um seminário de relacionamento, mas eu peguei algumas coisinhas para nos alertar. O primeiro tópico: quando escolhemos pelas pessoas, fazemos o papel do Cupido. Quando tomamos decisão pelas pessoas, fazemos o papel do Cupido. E automaticamente acontecerá uma transferência de culpa por causa da indicação. Tem isso na Bíblia? Claro. Eu não vou falar, vou jogar algo assim. Criou Deus o homem e fez Deus a mulher e virou para o homem e disse assim: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, menos da
Ele foi lá e comeu. Depois que ele comeu, ele se esconde. Depois que ele se esconde, Deus vê. E Deus fala assim: ah, não, cadê você? Estou aqui. Mas eu estou aqui porque eu estou. Por que você está nu? A mulher que tu me deste me fez comigo. É um perigo muito grande quando você escolhe alguém para alguém, porque corre o risco de dar errado. A pessoa virar para você e falar assim: ó, a mulher que você escolheu, foi você que mandou me aproximar, foi você que mandou falar, foi você que mandou ligar, foi você que mandou procurar, foi você que mandou dar flores, foi você que mandou dar o balão, foi você que mandou dar o presente. Você alimentou minha alma, agora a culpa é sua. Isso é muito sério. Cara, isso é muito sério. Eu vou repetir o que eu falei no início. Espírito de cupido, espírito de conselho são coisas muito diferentes. Espírito de cupido ministra aquilo que eu acho que eu sei. Espírito de entendimento, espírito de conselho ministra a palavra. Se a Bíblia diz: jovens, fugir da aparência do mal. Se a Bíblia diz: fuja das paixões da mocidade, isso é um conselho forte. Mas é muito fácil ler a Bíblia. Ah, por que fugir das paixões da mocidade? Simples. Porque paixão no dicionário significa um impulso compulsivo descontrolado. Olha o que a Bíblia está dizendo: fuja do impulso compulsivo descontrolado. Isso é conselho. Quando alguém chegar para mim e falar: Rafa, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu vou te mostrar o que é certo, eu vou te mostrar o que vai dar certo e o que pode dar errado, e vou deixar você escolher. Deus foi lá no jardim e falou assim: Deus ensinou ela. Está aqui essa árvore aqui, exemplo. Só um exemplo. Isso daqui é maçã, tá? Aquilo ali é pera, uva, mas daquela dali você não come. E Deus se retirou para que Adão tomasse a sua própria decisão. Conselho baseado no espírito de conselho é você pegar uma estrutura, uma base, e a mostrar para a pessoa os benefícios e as consequências. E agora o que eu faço? Decida. Está aqui os benefícios, estão aqui as consequências. Escolha. Nós somos chamados tão e somente a colocar o livre-arbítrio das pessoas em evidência. O espírito de conselho põe o livre-arbítrio das pessoas em evidência. Só. Tem isso na Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 16. Coma de toda a árvore do jardim, menos a que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque quando você morrer, certamente será como um de nós. O poder de escolha. Uau! Deus estabeleceu o livre-arbítrio. Quando eu ultrapasso o livre-arbítrio de alguém, eu estou indo contra aquilo que Deus estabeleceu. Isso é muito perigoso. Às vezes aquilo que nós achamos que não vai dar em nada, pode dar em muita coisa. Cupido é bem diferente do espírito de conselho. Como eu disse em Isaías capítulo 11, versículo 1, fala que da raiz de Jessé vivia sobre eles caiu o espírito de entendimento, sabedoria, temor, e fala sobre o espírito de conselho. O espírito de conselho te conduz a viver nos princípios instituídos por Deus. Os conselhos dele vêm da palavra e faz com que a sua vida volte para Deus. Os conselhos deles vêm de Deus, vêm da palavra e faz com que a sua vida volte para Deus. Quando nos tornamos cupidos na vida das pessoas? Muito simples. Quando colocamos pilha. Aquele primo ali, lá da cara de ouro, lá de